E o Corinthians voltou a vencer, mas pode ficar sem Breno Bidon, que está sendo observado por um clube da Europa. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também de Lucas Moura, que mais uma vez ficou de fora de uma partida do São Paulo e não deve estar em campo diante do Corinthians. O que acontece com o jogador mais caro do tricolor? Bora te atualizar ainda sobre dois jogadores do Flamengo que custam 3 milhões de reais por mês, mas que têm jogado cada vez menos. Já Neymar foi à forra fazendo o gol da vitória contra o Flamengo, que o rejeitou por 2 oportunidades somente nessa temporada. Falo ainda sobre Abel Ferreira, fritado pela própria torcida do Palmeiras. Vaga valendo dinheiro para o Atlético Mineiro. O Cruzeiro perdendo um dos alvos como reforços para a temporada. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa você deve confiar. Minha sugestão para essa quinta-feira, foge dos jogos da Sul-Americana e do Brasileiro, até porque achei muito equilíbrio. Vou na Liga Europa, fase de classificação, preciso da vitória do Haken, do Cluj e também do Midland, que são bem favoritos em suas partidas. Se os 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em quase R$290. Para pegar exatamente esse bilhete é super simples, link no comentário fixo. Você clica, preenche seus dados, faz o cadastro e automaticamente o bilhete já aparece para você apostar o valor que quiser. Só é importante lembrar que para participar na Betano você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Queria destacar que ninguém na parte de cima da tabela de classificação do Brasileiro venceu na rodada. Flamengo, Bragantino, Palmeiras e Botafogo tropeçaram. Isso significa que o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Fluminense será o único vencedor entre os 7 primeiros. Mas a gente pode ter também um empate entre Cruzeiro e Fluminense. Já o Zenit pode ter um time inteiro de brasileiros para a temporada de 2025, com exceção ao goleiro. Wesley, lateral direito do Flamengo, é um alvo. Nino, Robert Renan e Douglas Santos já formam a defesa. No meio-campo, Richard Rios tem proposta oficial, Wendel e Gerson já estão por lá. Na frente, Luiz Henrique, Mantuan e Caio Jorge do Cruzeiro, outro alvo da equipe russa. Já pensou? Quero falar também sobre o Vasco, que vai tentar o retorno de Cauã Barros, atacante que pertence ao Cruz Maltino, está emprestado e faz boa temporada na Série B no América Mineiro. Negociação rolando e pode acontecer de Cauã voltar, especialmente depois do interesse do Cruzeiro. Quero falar também, para completar, sobre o Botafogo, que avançou na contratação do atacante Gonçalo Borges, que pertence ao Porto, operação de 10 milhões de euros. Entre Porto e Botafogo tudo acertado, falta o sim do pai do jogador, que é também seu representante. Quero completar esse giro de notícias contando que o Juventude anunciou a contratação de Gabriel Veron, 22 anos de idade, pertence ao Porto, fica por empréstimo até o fim da temporada, que o Grêmio perdeu para o Alianza Lima por 2-0 no Peru, se complicando no playoff da Sul-Americana. Bora te atualizar agora sobre o Cruzeiro, que ficou sem mais um alvo para a zaga. Contei para vocês outro dia sobre uma mudança na filosofia de contratações do Cruzeiro. Na era Alexandre Matos era um Cruzeiro que gastava e comprava. Agora, desde a saída do Matos, a pegada é bem diferente. O Pedro Júnior, que é filho do dono da SAF e é quem toca o departamento de futebol, tem sido bem mais cauteloso e criterioso na hora de contratar. É por isso que o Valentim Gomes, que era um alvo do Cruzeiro desde o início do ano, nesse momento parece mais perto do Feyenoord, e que o Brian Medina, zagueiro colombiano de 23 anos de idade, que pertence ao América e estava na mira do Cruzeiro, acaba de fechar com um Tondela de Portugal a operação de 2 milhões de euros. Na semana passada o Pedro Júnior chegou a admitir que monitorava a situação do Brian Medina depois que o scout o descobriu, embora na oportunidade tenha dito que o Cruzeiro não havia feito proposta. Só para lembrar que há mais um terceiro zagueiro na mira cruzeirense, trata-se de Vitor Gabriel, mas a chance de o negócio acontecer parece pequena, até porque o Inter pede hoje 8 milhões de euros pela transferência do atleta.
Hora de falar sobre o rival, o Clube Atlético Mineiro. O Galo já garantiu $500 mil com sua participação na fase de playoffs da Sul-Americana. Esse valor equivale a mais ou menos R$2.800.000 e só vai ser pago para os times que participarem dessa fase da competição. Por exemplo, as equipes que ficaram em primeiro dos seus grupos na Sul-Americana foram direto para o mata-mata. O Atlético começa a decidir essa vaga contra o Atlético Bucaramanga nessa quinta-feira, fora de casa. Vai precisar passar pelo Bucaramanga para chegar à próxima fase de mata-mata valendo mais dinheiro. Só para completar, importante contar que Rubens ficou de fora da lista de relacionados e não viajou, tá? A tendência é que ele feche nessa quinta ou sexta-feira sua transferência para um time russo, cujo nome ainda não foi revelado. O que a gente sabe é que é uma equipe de Moscou. A saideira sobre o Atlético. O Galo foi rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20 nessa quarta-feira, mesmo sem entrar em campo. É que já havia perdido na abertura da rodada para o Flamengo e outros resultados impediram o Atlético de conseguir escapar do rebaixamento a uma rodada do fim. Campanha horrorosa, de 14 pontos em 18 jogos. Foram 2 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira fritado pelo torcedor alviverde. Acredite se quiser, mas isso aconteceu no estádio e também nas redes sociais, depois que o Verdão empatou na noite dessa quarta-feira com o Mirassol dentro de casa em pleno Allianz Parque. Palmeiras abre o placar fazendo 1-0, toma o gol de empate e não consegue chegar à vitória em mais uma atuação ruim alviverde. Palmeiras que vem de apenas 1 ponto conquistado dos últimos 9 disputados no Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que antes da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras havia perdido para Cruzeiro e Flamengo. Importante destacar que essa crítica que vem ao Abel, todos os palmeirenses que o criticam não pedem a demissão dele, pelo contrário. A discussão é se vale a pena renovar o contrato do Abel, que se encerra em dezembro desse ano. E boa parte da torcida do Palmeiras, que estava no estádio e também nas redes sociais, se manifestando de forma contrária, entendendo que o ciclo do Abel está acabando e que ele deveria ficar apenas até dezembro. Só para lembrar que o Palmeiras hoje ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, são 23 pontos conquistados contra 27 de Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, com a observação de que o Palmeiras tem jogos a menos do que esses adversários. Contra Flamengo e Cruzeiro, por exemplo, uma partida a menos. Se ele vence, vai a 26 e se iguala não, mas fica bem perto dos ponteiros da competição. Só para completar, informação importante sobre Richard Rios, ao contrário do que muitos jornalistas estão publicando, de que a Roma teria feito uma última oferta de 28 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus. A notícia que eu tenho, vinda de uma pessoa que participa das tratativas, é de que a mais nova oferta da Roma é de 23 milhões de euros fixos mais 3 em bônus, bem distante dos 30 milhões de euros fixos que a Leila Pereira pede para negociar o Richard Rios. Nesse momento, há um processo de tentativa de convencimento do Richard para aceitar a mudança pro futebol russo. Por falar em mudança, deixa eu contar que o Fluminense encaminhou a venda de John Arias. A operação com o Wolverhampton foi acordada nas últimas horas, 22 milhões de euros ou 144 milhões de reais. Esse valor por 90% dos direitos econômicos, dá para dizer que o Fluminense fez um baita negócio. Isso porque o Flu tinha direito a apenas 50% dos direitos econômicos do Arias. Além de manter 10% do valor de uma venda futura, o tricolor conseguiu ficar com 16 milhões de euros, ou 105 milhões de reais. O Patriotas, que era dono da outra metade, vai embolsar bem menos do que esse valor, ficando apenas com 6 milhões de euros. A grande questão é se o Arias enfrenta ou não o Cruzeiro na noite dessa quinta-feira, na partida de despedida. Jogador super identificado com o Fluminense e que vem atuando há pelo menos 2 anos como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Hora de falar sobre Neymar, que bateu o Flamengo. Logo o time que o reprovou em 2 momentos nessa temporada. Bora explicar essa história. Na noite dessa quarta-feira, o Santos venceu o Flamengo por 1-0 na Vila Belmiro com gol do Neymar. Bonito gol na reta final da partida. Vale a lembrança de que o Neymar, depois de sair do Al Hilal, foi sugerido ao Flamengo, que o recusou. Mais recentemente, antes da Copa do Mundo de Clubes, outra sugestão. Flamengo, você não gostaria de contratar o Neymar? O contrato dele do Santos está terminando e mais uma vez José Boto e Felipe Luiz disseram não para a possibilidade. Pois bem, no confronto entre os times, o Neymar foi o nome do jogo e assegurou uma vitória super importante do Peixe, que não vencia o Flamengo na Vila Belmiro há 6 anos e que não conseguia qualquer vitória na atual temporada dentro de casa desde abril.
2 tabus que foram para o espaço, graças ao bonito gol do Neymar, que certamente vai aumentar o barulho e a crise no rubro-negro. Por falar no Flamengo, queria te atualizar que Everton, Cebolinha e Michael, que têm jogado muito pouco, custam 3 milhões de reais por mês ao rubro-negro. O Flamengo está louco para se livrar de ambos, mas quer negociá-los em definitivo, faturando alguma grana, além de liberando e se livrando desse custo de 3 milhões de reais mensais. O Michael ganha na casa de 1,5 milhão de reais por mês e tem na atual temporada 24 jogos, só 2 gols e 4 assistências. Nem saiu do banco de reservas em partidas recentes contra Bayern de Munique e São Paulo. O contrato do Michael se encerra em apenas dezembro de 2028. Recentemente ele foi procurado por uma equipe da 2ª divisão saudita, mas a ideia dessa equipe era emprestá-lo. O Flamengo quer negociar o jogador em definitivo. Sobre o Cebolinha, 26 jogos na atual temporada, só 3 gols e 2 assistências, nem saiu do banco, por exemplo, contra Chelsea e Bayern de Munique. Cebolinha tem só mais 1 ano de contrato, não foi procurado para discutir essa renovação e aguarda-se por propostas por ele. Só para completar, Matheus Gonçalves poderia ser uma alternativa para esses dois em uma fase. Matheus Gonçalves que tinha tudo acertado com o Cruzeiro, mas na última hora o BAP voltou atrás e desfez o negócio. Pois bem, o Matheus esteve no banco de reservas na Vila Belmiro, mas outra vez não foi utilizado pelo Felipe Luiz. Hora de falar sobre Lucas Moura, fora do clássico também contra o Corinthians. Essa foi a pergunta que mais foi feita ao técnico Hernan Crespo depois que o tricolor empatou em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança na noite dessa quarta-feira. O São Paulo sai na frente com o gol de André Silva. O André perde outro gol incrível no contra-ataque. O Red Bull faz 1-1. O Red Bull vira e no segundo tempo o André Silva garante o gol do empate. O Crespo não gostou da insistência nas perguntas em relação ao Lucas Moura e disse, abre aspas, a parte médica é responsabilidade do doutor. Posso falar sobre o jogo sem problemas, mas não quero ser mal interpretado, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Lucas Moura não joga desde 6 de maio, tudo porque bateu o joelho e desde então luta contra dores nessa região. Existia a expectativa de que ele voltasse a jogar pelo São Paulo na reestreia do tricolor depois da Copa do Mundo de Clubes contra o Flamengo. Não rolou. Também ficou de fora da partida contra o Red Bull Bragantino e, ao que tudo indica, não enfrentará o Corinthians no sábado no Morumbis. Importante lembrar que o Lucas Moura é dono do maior salário do elenco do São Paulo, ganhando R$1.800.000 por mês. Mas não para por aí. Queria destacar a pouca presença do principal jogador tricolor na atual temporada. O Lucas soma apenas 13 dos 36 jogos do São Paulo em 2025. Isso significa que ele jogou, ou melhor, ficou de fora de 23 partidas, uma presença de apenas 36% dos jogos. Muita preocupação em relação a essa sequência ruim do Lucas Moura. E aí só uma observação mais importante ainda. O Neymar, que foi contratado pelo Santos praticamente no mês de fevereiro e também teve uma série de problemas físicos, tem o mesmo número de jogos pelo Santos que o Lucas Moura no São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o Lucas tem apenas uma aparição, já o Neymar participou muito mais vezes. Só para completar em relação ao tricolor, depois do empate o São Paulo se manteve fora da zona do rebaixamento, mas é o primeiro time fora do Z4, 16ª colocação, 13 pontos conquistados. Se o Juventude vencesse seu jogo a menos, empurraria o São Paulo para o Z4. Quero falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Breno Bidon, que pode estar com os dias contados. Tenho falado para vocês já há algum tempo sobre a necessidade de o Corinthians vender pelo menos um atleta nessa janela de transferência, certo? Pois bem, o Bidon foi observado por olheiros do PSV na partida contra o Ceará na noite dessa quarta-feira no Castelão, jogo que termina com uma vitória corintiana por 1-0. Não dá para dizer que ninguém do Corinthians brilhou, foi uma atuação discreta, com dificuldade, mas que foi premiada por uma boa jogada do Carrilho pela direita, cruzamento para o gol do Thales Magno. Vitória super importante para o Corinthians, que não vencia há 5 partidas, eram 3 empates e 2 derrotas. Informação sobre essa observação do PSV em relação ao Bidon foi divulgada pelo jornalista Luiz Fabiani. A ideia da equipe holandesa é fazer uma proposta oficial ao Corinthians nos próximos dias. Só para completar, Bidon, que já esteve avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros, hoje deve estar valendo algo na casa dos 15 ou no máximo 20 milhões de euros. Isso porque há uma percepção de que nas grandes ligas, como por exemplo a inglesa, ele teria muita dificuldade por conta da falta de intensidade. A saideira sobre o Corinthians, com a vitória o Timão foi para o 9º lugar, 19 pontos, apenas 3 pontos atrás do G6, mas
queria chamar atenção para a sequência de jogos para lá de complicada do Corinthians. No próximo sábado tem São Paulo e Corinthians no Morumbi. Na rodada seguinte, o Corinthians recebe o Cruzeiro, visita o Botafogo e começa a decidir sua vaga nas oitavas, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E você, o que pensa sobre o momento do Corinthians? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!